Lista de hoje no Troca de Ideias, vamos conversar com a vice-presidente da Comissão do Bicentenário de Anita Garibaldi, patrona da Semana Farroupilha de 2020 e ex-primeira-dama ou ex-primeira prenda do Rio Grande do Sul, Alessandra Mota, para falar sobre os 200 anos do nascimento de Anita Garibaldi, tema dos festejos Farroupilhas de 2021. Muito bom dia, Alessandra, que bom conversar contigo. E obrigada por atender a nossa solicitação para falar sobre um tema tão importante, tão significativo para todos nós. Bom dia, bom dia. Vamos testar o áudio primeiro, como é que está? Tá tudo bem? Tudo ótimo, estamos lhe ouvindo bem. Perfeito. É uma alegria estar com a Rádio Independente, né? A convite de vocês para falar um pouquinho sobre o bicentenário de Anita. Rita e Nicolas, correto? Correto. Que bom. Alessandra, mas primeiro a gente quer saber um pouquinho de ti, um pouquinho da tua história, da tua ligação, claro, né, dessa tua ligação tão forte com o tradicionalismo, com a cultura gaúcha. Brincando um pouquinho, tu começasse a referir primeira-dama. Primeira-dama, né? Não tive ainda, né? Isso eu não tive vocação ainda para ser. Brincando um pouquinho, Rita, com vocês. Eu sou natural de Cachoeira do Sul. Tá. Né? E lá eu construí uma vida cultural como tradicionalista, como primeira prenda, como avaliadora e participante assim, de vários segmentos da cultura, não somente o tradicionalismo. Né? O segmento do carnaval eu participava também como avaliadora, nas escolas como palestrante, participei de invernadas de dança e fui bailarina clássica há muitos anos. Inclusive, quando eu resido em Porto Alegre, há mais de 30 anos, vim para cá em 86, no mesmo ano em que eu fui prenda do Estado, né? Existe um concurso, eu acho que naquele tempo era concurso estadual de prendas, hoje é Ciranda Cultural de Prendas, o nome mudou, mas o formato é o mesmo, né? Nas categorias, hoje tem 3 categorias, adulta, juvenil e mirim, e desde então, desde sempre, desde que me conheço por gente, como se diz no nosso palavreado gaúchesco, eu participo assim de todo o meio cultural, né? Não tem assim quase o que a gente não tenha feito, seja dançando, escrevendo, em questão do folclore também, especialmente com a pesquisa, que eu gosto muito, sempre gostei, história do Rio Grande do Sul, literatura gaúcha, né? E por aí a gente vai transitando na vida. A minha formação acadêmica é Direito, e eu sou servidora pública, né, há muitos anos, e seguimos trabalhando. Fui conselheira de Estado da Cultura, sou membro da Comissão Gaúcha de Folclore, e pelo Instituto Anita Garibaldi, a convite da presidente de honra, Elma Santana, né, historiadora, pesquisadora e já amiga desde os tempos do prendado, desde os anos 80, eu integro, né, junto com várias outras instituições, esta comissão que foi instituída pelo decreto do governador Eduardo Leite, em fevereiro deste ano, para que a gente desse encaminhamento, organizasse as atividades no estado do Rio Grande do Sul alusivas a este aniversário de nascimento da nossa heroína dos dois mundos, né? Anita Garibaldi, que completa aí 200 anos e chega muito viva, né, no nosso tempo, em relação aos seus ideais, à sua personalidade. Realmente é um símbolo, né, para nós mulheres, de exemplo de força e de tudo que a gente sempre busca conquistar, né? O seu lugar no mundo, estar onde quer estar, desenvolver as atividades que tem vocação e sempre em busca dos seus sonhos. Esta era a Anita, e todas nós temos muito de Anita, Rita. Bom, Alessandra Mota, conta um pouco pra gente sobre essa representatividade, um pouco mais a respeito da história de Anita Garibaldi, para quem não tem o conhecimento em relação a essa cultura que a gente gosta de celebrar nesta época do ano, mas tem todo um processo de pesquisa, remete lá à Guerra dos Farrapos entre 1835 e 1845. O que a gente pode estar trazendo de destaque para as pessoas que são leigas nesse assunto e agora estão se inteirando em meio à Semana Farroupilha? Sim, Nicolas, nós precisaríamos de bastante tempo, mas eu vou resumidamente dizer por que, né, desta importância desta mulher ter sido reconhecida a heroína dos dois mundos
e a heroína da pátria brasileira, né? A Anita está inscrita no livro dos Heróis da Pátria, também por uma lei de 2012, da ex-presidente Dilma Rousseff, e por isso, esse reconhecimento tardio no Brasil, porque na Itália ela já é reconhecida desde o final do século XIX, quando já Garibaldi publica suas memórias através de Alexandre Dumas, ali começa a se construir este mito desta heroína, né? E como se chegou até aí? Pouco se sabe da vida de Anita antes de ter conhecido Garibaldi, mas os pesquisadores que já nos anos 60, 67 até 75, quando o professor Wolfgang Ludwig Hall, um dos maiores pesquisadores que eu conheço de Anita no mundo, né? E especialmente o perfil de uma heroína brasileira é a nossa Bíblia, né? O nosso início de tudo, onde a gente começa a pesquisar. E nos anos 80 também tive contato com esse historiador já falecido, e a gente se encanta por quê? Porque a Anita, desde criança, também com uma certidão de nascimento tardia, né? Ela só foi determinado o local de nascimento como Laguna, e na data de 30 de agosto de 1821, bem posteriormente, através de um processo de reconhecimento e tudo sempre foi muito difícil com essa mulher. E ela, desde criança, tinha esse temperamento forte, né? Guerreiro, e muitos dizem até em alguns momentos viril, assim, de afirmação não compatível com o que se era esperado das mulheres do século XIX, né? Imagina vocês, em 1821, Anita tinha 9 irmãos, uma família grande e muito pobre, né? Filha de tropeiro, e a mãe ficou viúva cedo também, teve que trabalhar em casas de famílias com mais posses em Laguna para sustentar essa família. Anita casa muito cedo, né? No primeiro casamento com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, aos 14 anos, um casamento arranjado, porque era um prato a menos na mesa, né? Então, essas circunstâncias, ontem ainda conversando numa live, né, sobre isso, hoje em dia, impressionantemente, isto ainda existe, né? Não vamos fechar os olhos, porque nenhuma luta está ganha em relação à conquista social e educacional das mulheres. A gente ainda vê muita dificuldade. A Anita, assim, também dizem, e se escreve muito sobre isso, que por muito tempo essa questão do casamento também criou uma certa indigestão em reconhecer os seus heroísmos, né? Ao lado de Garibaldi, por causa, em tese, dessa mácula, né? Por quê? Porque desde quando a gente exige atestados de antecedentes para ser herói, né? Em relação aos homens, eu não tenho visto essas questões. Mas, então, são reflexões que eu tenho feito através dessas pesquisas. Se conhecem quando Garibaldi vai com as tropas farroupilhas à Laguna proclamar a República Juliana. E, desde ali, eles se conhecem. Esse amor à primeira vista, dizem que se conheceram em uma fonte, que ele avistou do seu navio. Tem várias também formas de escrever sobre esse encontro deles, mas a história é muito longa. Eles seguem após esta república, que durou pouco mais de 100 dias, né? A República Juliana não vingou em Santa Catarina, os farrapos retornam para o Rio Grande do Sul. Neste meio tempo da retirada, ela já participa de batalhas importantes. Temos lá, começando por Imbituba, né? O batismo de fogo, e assim ela desce com os farrapos, inclusive ali em Curitibanos, outra batalha onde ela é presa, né? Esses momentos é que demonstram a coragem desta mulher, especialmente ali quando presa, ela consegue fugir, né, num cochilo dos guardas durante a noite, atravessa 80 quilômetros de mato, de rio, a nado, a pé e a cavalo. Era uma exímia cavaleira, né, uma amazona de primeira, isso também é muito relatado na literatura, e foi isto que também a salvou, e a seu filho, e a família em vários momentos. Seguem para o Rio Grande do Sul, Lages, Vacaria, e olha aí, gente, a Serra Gaúcha foi um momento, né, da passagem de Garibaldi e Anita em vários momentos,
e dentre eles um dos momentos mais difíceis, com a retirada depois que nasce o filho primogênito do casal, Menotti e Garibaldi, que também muito relatado, né, nos seriados televisivos que a gente tem visto, aquele momento que o filho quase morre, né, por causa da dificuldade de atravessar o Rio das Antas, a nossa Serra Gaúcha, vocês imaginam, sem estradas, mato fechado, com onças, animais ferozes. Então, isso tudo é muito descrito, esse sofrimento todo, né? O Hall também descreve muito essa passagem assim dos farrapos de volta, né? Para chegar até os campos de cima da serra e depois já na sua retirada para o Uruguai, porque no Rio Grande do Sul o casal não permanece muito tempo, né? Mas é definitiva a participação deles na Revolução. São José do Norte também é um momento muito importante onde a Anita não participa, porque ela fica em Mostardas, já em estado avançado de gravidez, mas é definitiva a participação de Garibaldi nesses momentos, né? Ele, como estrategista e sempre na busca de uma saída para o mar, para os farrapos. Então, é muito importante, não é o tempo que eles ficaram no Rio Grande do Sul, mas é a importância deste recorte da história onde eles participaram. Né? E a Anita, por várias vezes depois, na literatura também traz publicações de jornal, também de comandantes da época, né, relatando a bravura desta mulher. E a literatura também, ela auxiliou muito na construção desse mito, abrindo os escritos, né, sobre a Anita com o professor historiador. Eu chamo sempre de professor porque, para mim, quem ensina, quem nos encanta é professor, né, mas é o historiador, pesquisador, Wolfgang Ludwig Hall, e depois eu logo conheci também nos anos 80 a professora, a historiadora Elma Santana, que é outra encantada e que seguiu os rumos do Hall, se conheceram em Santa Catarina, ela conheceu o acervo pessoal dele. E é muito isto, né, Nicolas? Quando a gente começa a conhecer, a gente se encanta e vai buscar mais conteúdo e comparar um autor com o outro. Tem muito para se escrever sobre este romance, um dos maiores da história. Não tenho nenhuma timidez em dizer isso, né? E é uma história, é uma história muito rica, né? Tendo em vista que, mesmo com pouco tempo de vida, ela que não chegou a completar 28 anos e conseguiu fazer tanto. Alessandra, muito obrigado pelas tuas informações, a gente agradece, é uma semana especial para a gente estar celebrando a cultura tradicionalista e também lembrando dos nossos heróis. Não, e é bonito, é muito bom de ouvir a Alessandra, porque a gente vai percebendo, ela vai falando, ela vai se empolgando e os olhos vão brilhando, a gente vê aqui pelo Meet, né, estamos conversando pelo Meet, e o amor que ela tem, né, por essa história toda e poder falar sobre isso, e a gente agradece muito, é muito bom te ouvir também e saber mais, cada vez mais sobre essa história toda. Muito obrigada, queridos, e obrigada por possibilitar que a gente entregue um pouco para os nossos ouvintes, né, deste amor que essa mulher teve por toda a nossa causa, especialmente, né, a nossa causa feminina, né, de nos empoderar. Então, Anita é este símbolo para todos nós e é isto que nós buscamos nesse bicentenário, né, refletir sobre a nossa posição de mulher na sociedade, especialmente buscando o nosso lugar onde a gente quiser estar. Alessandra, muito obrigado e uma boa semana. Igualmente, muito obrigada. 11h02. Vamos ao Independente Notícias com a Duda Ferrari. Na Rádio Independente, troca de ideias.